Opa, muito bom dia, evangelista Aguinaldo Furtuso falando, que Deus te abençoe de uma forma muito especial, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu tenho uma palavra poderosa, muito forte, que eu quero compartilhar com você. Talvez esse vídeo fique um pouco mais longo do que de costume, mas é por causa da grandiosidade desse conteúdo. Hoje eu quero te explicar algo muito forte que vai impactar com certeza a tua vida. Então, você que me acompanha aqui, você que me segue, você que assiste os conteúdos por causa da verdadeira palavra, por causa daquilo que você sabe que está sendo explicado aqui com bastante coerência, com bastante consciência, você vai ficar por aqui. Agora, aqueles que procuram só uma palavra mirabolante, uma profecia mágica, não vai ficar com certeza. Mas aqueles que amam a palavra vão ficar, porque essa palavra com certeza pode mudar a tua vida e mudar aí a tua mentalidade a respeito do reino de Deus daqui para frente. Essa semana nós postamos aqui um vídeo neste canal a respeito da vontade de Deus, a respeito do que Deus tem para nós, do que Deus quer para a nossa vida, a respeito do quanto nós fomos chamados por Deus para servi-lo e o que isso impacta na nossa vida. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre um pouquinho mais sobre essa palavra. Hoje eu quero trazer para você um pouco mais de entendimento a respeito daquilo que Deus tem para as nossas vidas e como nós devemos orar a Deus buscando do Senhor a sua vontade para a nossa vida. Porque se o que nós precisamos estiver dentro da vontade de Deus, para que Deus realize no mundo aquilo que Ele tem que realizar através das nossas vidas, se as nossas vidas estiverem incluídas ou inclusas no plano de Deus, o milagre vai acontecer nas nossas vidas com toda certeza. Hoje eu quero que você entenda isso. Quando nós olhamos para a vida da humanidade, quando nós olhamos para o homem, nós vemos tantas pessoas passando necessidade, tantas pessoas vivenciando problemas, dificuldades tão grandes, irmãos. Isso é tão difícil, isso é tão doloroso. E como que o senhor sabe disso, evangelista Aguinaldo? Eu sei porque eu já passei por isso, irmãos. Eu vim desse cenário de necessidade. Eu venho desse cenário de muita falta, de muita precisão. Eu vi por diversas vezes a minha mãe sofrendo por preparar um arroz branquinho para nós comermos, e era tudo que nós tínhamos para comer. E eu via como, ainda pequeno, eu tinha por volta dos meus 12 anos, nesta época que eu consigo ter lembrança, eu via minha mãe fazendo isso e dava para ver, é nítido. Claro que quando a gente é pequeno, a gente é menor, a gente não entende, mas hoje, olhando para trás e lembrando dessa cena, do olhar da minha mãe para nós, vendo nós comendo aquela comida, aquele arroz branquinho, outra hora polenta, até sem sal, porque não tinha sal, só aquele fubá cozido com óleo, e nós comendo, e olhando e lembrando do olhar da minha mãe para nós, dá para ver a tristeza no olhar da minha mãe por ver os seus filhos se alimentando de forma tão precária daquele jeito. Então eu venho dessa situação, eu sei o que é padecer necessidade, eu sei o que é você não ter uma roupa para você vestir, você se vestir de qualquer maneira com aquilo que os outros te dão, você ser desprezado por você ser a família mais pobre entre toda a parentela, porque a minha família era a família mais pobre entre toda a parentela. Os meus tios tinham os seus filhos, os meus primos, eles eram tudo mais bem de vida do que nós. Eles tinham condições, os seus pais tinham condições, mas o meu pai nunca teve condições para nada. Meu pai sempre foi um esbanjador, sempre gostou de vida de esborne, de casas de prostituição. Meu pai sempre foi esse tipo de pessoa. Deixava minha mãe em casa com os filhos e ia para os lugares de prostituição, sempre. Meu pai sempre foi desse jeito. Hoje Deus já o levou, mas eu cresci nesse cenário, eu cresci nesse ambiente de sofrimento, de dor, de escassez, de necessidade, de fome, de desprezo, de rejeição. Eu cresci nesse cenário, eu sei o que é isso, eu sei o que é viver nesse cenário. Por isso eu posso falar com propriedade do sofrimento daqueles que passam por isso. É por isso que hoje eu prego tanto, eu falo tanto que nós devemos viver o melhor de Deus. Deus tem o melhor para as nossas vidas, Deus entregou para nós o melhor.
Nós precisamos entender, mas você só vai receber aquilo que você tem consciência de que Deus criou para você. Se você não tiver consciência de que Deus criou para você, você não vai aproveitar, você não vai viver. Você só vai receber aquilo que você tem consciência. Lembra da passagem da parábola do filho pródigo? Lá em Lucas 15, quando o irmão pega tudo que é seu e vai embora e desperdiçando tudo volta. O irmão mais velho fica bravo porque o pai recebeu o seu irmão e deu para ele tudo de volta. Mas então ele recusa-se a entrar na festa. E o pai vai conversar com ele, ele diz: pai, eu sempre tive contigo, sempre vivi do teu lado, na tua casa te obedeci, nunca abandonei os teus mandamentos, os teus conceitos, e o Senhor nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos. O pai virou para ele e disse: filho, tudo que é meu é teu. Tu sempre estivesse comigo, tudo que é meu é teu. Ou seja, o que faltava para ele? Consciência de que ele podia desfrutar daquilo que era do pai, de que tudo estava criado para ele, de que tudo era dele. Adão e Eva os nossos representantes na criação. E quando Deus criou o mundo, toda a riqueza, depois criou o homem, Adão e Eva como representação, e entregou nas mãos de Adão e Eva toda a riqueza. Ou seja, tudo isso que há no mundo, tudo isso que Deus criou é para você, é para mim. Só que nós só vamos pegar, nós só vamos receber, nós só vamos viver se nós tivermos consciência de que Deus criou para nós. Se você não aceitar isso, isso não vai chegar na tua vida nunca vai mudar. O primeiro passo é a aceitação, é a compreensão e a aceitação de que Deus criou tudo isso para você. Então, eu vivi nesse cenário de necessidade, eu sei o que é passar por isso, eu sei o que é uma mãe ter dor no coração por não ter o que dar para os seus filhos. Eu sei o que é você ser uma criança que não tem nada e você vê as outras crianças tudo bem vestida, com seu pai, com a sua mãe, comendo bem, alegrando-se, e você não ter. Eu sei o que é ver um amiguinho de infância entrar na loja com o pai para comprar um brinquedo novo, e você tá lá junto com o amiguinho na esperança de que o pai dele compre um para você também, porque você não tem condições. E o pai comprar para o filho e sair da loja, o pai e o filho todo alegre e feliz, e você como um amiguinho junto olhando e se alegrando pela alegria do seu amigo, mas você não tem. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Então, por isso eu falo para você com toda a propriedade. Deus vai honrar todo mundo. Deus vai trazer o bem para todo mundo vai ser bem sucedido na vida? Não vai, irmãos. Não adianta nós nos iludirmos com isso, não vai. Por quê? Por causa da consciência de abundância, por causa da consciência de que Deus criou tudo para nós. Muitas pessoas não têm essa consciência e outros se recusam a tê-la, a aceitá-la. Então ele não vai viver o melhor de Deus, não adianta. Se ele não entender e não aceitar, ele não vai viver. E o segundo ponto é que muitas vezes aquilo que nós queremos está fora da vontade de Deus, está distante do projeto que Deus traçou para as nossas vidas. Observa, eu sempre fui um menino desprezado, rejeitado pela família, pelos parentes, por não enxergar direito, por usar um óculos muito grosso, muito forte, a minha vista é muito curta, eu enxergo muito pouco. Né? O meu pai tinha problema de coração e esse problema passou para mim, eu tenho um problema muito sério de coração. Então, eu sempre fui desprezado. Entre os meus irmãos, o meu irmão, minha irmã e eu sou o único enfermo. Os meus irmãos vivem bem. E eu sou o único que recebi toda a enfermidade, veio tudo para mim. Os meus irmãos não. A casa da minha mãe é a casa mais pobre de toda a família. A casa do meu pai, olhando para os irmãos dele, era a família mais pobre de todas. Às vezes eu me sinto um Gideão, que quando o anjo foi conversar com ele, ele disse para o anjo: olha, o que viste em mim? Eu sou o mais pobre a minha família é a mais pobre, da tribo mais pobre. Ou seja, eu sou o menor da casa mais pobre, da tribo mais pobre. Era isso que Gideão estava dizendo. E Deus o escolheu. Então olha para mim, com toda essa dificuldade, que quando pequeno eu tive que estudar em escola de cego, porque eu não enxergava na lousa, achavam que eu tinha que enxergar em escola de cego, estudar em escola de cego. Né? Eu passei por essa situação de ter que tentar escrever naqueles coisinhos lá de cego, que eu nem me lembro mais, de pessoas que verdadeiramente são cegas. Eu tive que passar por isso. A minha carteira tinha que ser encostada na parede da lousa para que eu conseguisse copiar a lição, porque eu não enxergava. Eu passei por toda essa humilhação, por toda essa situação. Mas olha eu aqui hoje.
Olha onde Deus me colocou, olha eu hoje aqui dizendo para você que toda dificuldade pode ser superada se você entender que você precisa entregar a tua vida a Deus, como nós falamos na palavra de ontem, deixar que Deus adestre tua mão para a batalha e os teus dedos para a guerra. Porque se Deus estiver com você, o milagre vai acontecer. Lá em Lucas capítulo de número 24, verso de número 26, 27 e 28, você vai enxergar Jesus dizendo: muitas viúvas haviam no tempo de Elias, mas nenhuma foi socorrida senão a viúva de Sarepta. Observa, quantas viúvas haviam passando necessidade naquele tempo, mas quantas foi socorrida por Deus? Apenas a viúva de Sarepta. Por quê? Porque ela estava dentro do propósito de Deus. Deus precisava de um lugar para abrigar o profeta Elias, que estava fugido, né, de Acabe, porque tinha profetizado que não ia chover. Deus precisava de um lugar para colocar o seu servo. E aquela mulher era o coração que Deus encontrou para receber o seu servo. Então Deus manda ele para lá. E ela foi a única viúva naquele tempo, em passando necessidade, que foi socorrida por Deus através do ministério de Elias. Então observa, tem muitas pessoas passando necessidade que a sua vida não vai mudar. Enquanto ela não entender que a sua vida precisa estar dentro da vontade de Deus, e ela entender que ela precisa adquirir a consciência, o entendimento de que Deus criou Adão e Eva, o homem, a humanidade, e entregou tudo nas suas mãos, domine sobre tudo. São as duas coisas que você precisa entender para que a sua vida financeira, a sua vida mude. Senão não muda. Meu pai não tinha esse entendimento, a casa dele padeceu a vida inteira. Hoje o meu filho, a minha família, vive muito melhor do que eu vivi. Meu filho tem brinquedos que eu nunca sonhei em ter. Por quê? Porque o meu filho hoje, o pai, graças a Deus, adquiriu da parte de Deus um pouco de compreensão através de livros. Está ali, eu leio muito. Livros, Bíblia, ouço muito áudios, palestras, treinamentos, coisas que desenvolveram a minha mente, a minha mentalidade. E hoje o meu filho vive aquilo que eu não vivi quando eu era pequeno. Por quê? Consciência de prosperidade, consciência de abundância, consciência, compreensão e aceitação de que tudo que Deus criou foi para mim. Deus não criou para o diabo, Deus criou para o homem, para mim. Mas as pessoas não têm essa compreensão e não buscam esse entendimento. Então elas passam a vida sofrendo e padecendo necessidade. Observa, Jesus segue o texto dizendo: e muitos leprosos haviam no tempo de Naamã, no tempo de Eliseu, mas nenhum foi curado, senão Naamã o sírio. Observa, muitos leprosos havia naquele tempo, muitos enfermos, traduzindo em miúdos, mas nenhum foi curado, senão Naamã o sírio. Por quê? Porque ele estava dentro do propósito de Deus. Deus tinha um projeto para a vida dele. Deus tinha uma obra para ser realizada na vida dele. A Bíblia começa o texto de capítulo 5 de 2 Reis, dizendo que através de Naamã, Deus dava livramento aos sírios. Ou seja, mesmo sendo do exército sírio, Deus usava Naamã para proteger o sírio. Olha só que coisa, Naamã estava no radar de Deus, dentro da obra de Deus, dentro do querer de Deus, da vontade de Deus. Então Deus o curou. Por quê? Porque ele estava dentro do propósito de Deus. Então observa, tanto a viúva de Sarepta, que recebeu prosperidade, porque estava dentro do propósito de Deus para abrigar o profeta, para cuidar do profeta, como Naamã, que foi curado, porque estava dentro do propósito de Deus. Assim sou eu e é você. Quer viver o melhor de Deus? Esteja dentro do propósito de Deus. Ore para que Deus te dê sabedoria, entendimento, compreensão da sua vontade, do seu querer para a sua vida. Que Deus te ajude a receber, a tomar posse daquilo que é teu. Sabe aquele louvor? Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Exatamente. Para que Deus te ajude a tomar posse daquilo que é teu. Para que Deus te dê compreensão, entendimento de que tudo que Ele criou foi para você. De que Deus não tem o prazer, nem o projeto, o propósito de que você passe por essa terra sem ter comida para dar para os seus filhos, sem ter veste para dar para os seus filhos, sem se vestir bem, sem comer bem, sem morar em um lugar bom. Evangelista, mas a nossa alegria tem que ser por nós estarmos no céu. Sim, irmãos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando Deus criou Adão e Eva e entregou toda a terra, o controle de toda a prosperidade nas suas mãos, Deus não perguntou para eles: vocês querem ser salvos ou vocês querem ter a terra, viver bem, ter prosperidade? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos.
O que você não pode é ferir os princípios de Deus: santidade, fidelidade, retidão, amor a Deus, amor ao próximo, cuidado com o próximo. Você não pode ferir esses princípios. Desde que você obedeça esses princípios, não importa quanta riqueza você tem, você vai ser salvo do mesmo jeito. Não importa, a riqueza não tem a ver com salvação, irmãos. A riqueza Deus criou, a vida abundante Deus criou para que você viva bem aqui na terra. Agora eu te pergunto, você consegue ir para a igreja e prestar um culto verdadeiro de adoração a Deus, sabendo que o teu filho não tem o que comer? Sabendo que a tua casa está com as contas tudo sem pagar, cortaram a tua luz? Você consegue prestar um culto de adoração a Deus? Você consegue chegar na igreja com fome e adorar a Deus, sabendo que você vai chegar em casa e os seus filhos não terão o que comer? Eu tenho certeza que você não consegue prestar um culto sincero de adoração a Deus. E Deus sabe disso, irmãos. Deus sabe disso. Deus não é insensível. Deus não é insensível. Deus é Pai. Jesus disse que assim como você é Pai e sabe dar boas dádivas aos seus filhos, assim o vosso Pai Celestial sabe cuidar de você e quer o de melhor para você. Só que eu quero que você entenda. Guarda isso no teu coração. Nem todas as pessoas serão curadas, irmãos. Elas viverão dentro do propósito de Deus, da forma que elas estão. Olha para mim, até hoje eu não fui curado da minha vista. Até hoje eu não fui curado do coração. Mas Deus tem um propósito e na hora dele vai acontecer. Se for a vontade dele, o desejo dele, na hora dele vai acontecer. Se não for a vontade dele, eu vou morrer farto de dias, assim, tranquilo, como eu vivi até hoje. Glorificando a Deus, fazendo a obra de Deus, sendo instrumento de Deus enquanto aqui eu estiver. Não sei quanto tempo isso vai durar. Não sei quanto tempo Deus vai me permitir, mas enquanto Deus me permitir, eu estarei aqui dizendo para você que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que todas as dificuldades na sua vida devem e serão superadas se você quiser. Se você entender que Deus está com você, que Deus tem um propósito para a tua vida, e se você adequar a tua vida dentro do propósito de Deus, você vai viver um milagre extraordinário na tua vida. Deus tem me dado crescimento, Deus tem honrado a minha vida, tem me abençoado. Olha você aí do outro lado, ouvindo o que Deus está falando na minha boca. O que era o menor da sua casa, o menor da família, o menor da tribo, que não tinha nada para oferecer, o que foi humilhado, rejeitado, desprezado por tudo e por todos. Olha aqui hoje dizendo para você que Deus é bom. Acredite, porque você vai superar o que tiver que superar e vai vencer o que tiver que vencer para chegar onde Deus quer que você chegue. Acredita nisso. Acredite nessa palavra. Seja a viúva de Sarepta ou seja o Naamã, que tinha a sua vida envolvida no plano de Deus e por isso alcançou o milagre. Se não estiver envolvido no plano de Deus, irmãos, somente o querer de Deus para mudar a vida dessa pessoa, a história dessa pessoa. Só o querer de Deus. Mas se você estiver no projeto de Deus, Jesus disse em João 15:7, se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Presta atenção, ele diz tudo o que você quiser e será feito. Se você estiver nele, a palavra dele estiver em você. É isso que precisa acontecer nas nossas vidas. Tá bom? Esse vídeo ficou um pouco longo, com certeza, mas eu espero de coração, do fundo do meu coração, que tenha sido bastante explicativo, que tenha trazido luz, jogado luz ao teu entendimento, que você possa, em nome do Senhor Jesus, compreender que Deus tem o melhor para você e Deus quer o melhor para você. Mas você precisa entrar dentro do querer dele, da vontade dele para a tua vida. Tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus e maravilhoso Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós entramos na tua presença e oração para glorificar o Senhor, para engrandecer ao Senhor. Meu Deus, para te agradecer por essa palavra, por essa luz que o Senhor jogou no nosso entendimento, que o Senhor, Pai querido, veio nos ensinar nesta manhã, nessa oportunidade, com uma palavra tão poderosa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, continua abençoando a cada um dos meus irmãos, dando sabedoria, entendimento, compreensão. Pai querido, ajudando os teus filhos, meu Pai, a entregarem as suas vidas para que eles possam viver o melhor do Senhor, para que eles possam receber nas suas vidas o melhor de Deus, o melhor que o Senhor criou para todos nós. Pai querido, que está aqui, Pai, na terra, disponível a cada um daqueles que lutarem, que se esforçarem, que entenderem que eles são espelho da glória do Senhor
e que o Senhor, Pai querido, quer se manifestar através de cada um de nós. Pai querido, continua abençoando os meus irmãos, a sua casa, a sua família, honrando o ministério de cada pessoa, dando vida abundante a cada um dos meus irmãos, para que o teu nome seja engrandecido e seja glorificado de uma forma muito especial. Guarda, Pai querido, Senhor, a vida de cada um dos teus servos e dê vitória ao teu povo. É o que eu te peço nesta hora e desde já te agradeço, certo da bênção e da vitória, no nome de Jesus o Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe de uma forma especial, guarda essa palavra no teu coração, essa pequena reflexão, tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não sai daqui sem se inscrever. Nós estamos sempre trazendo aqui uma palavra poderosa, palavra de verdade, irmãos. Aqui não tem enganação, aqui não tem mimimi, não tem mentira, não. Aqui é uma palavra verdadeira, para quem quer viver com Deus, ter intimidade com Deus, se desenvolver espiritualmente e viver o melhor de Deus aqui na terra e o principal de tudo, ter o seu nome arrolado no livro da vida, como disse Jesus, tá bom? Este canal é para isso. Então, se inscreva no canal, dê seu joinha para que o YouTube entenda que você gostou desse conteúdo e também indique para mais e mais pessoas e essa palavra possa alcançar mais pessoas. Beijo enorme no teu coração, Deus abençoe, fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e não se esqueça nunca, é claro, vai lá e brilha, porque o Senhor é contigo.